Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência hoje para contar histórias de terror relacionadas ao Halloween. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC, e que Halloween que nada, dia 31 de outubro é dia do Saci. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou horário que esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência, um projeto de extensão aqui da UFBC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem o prazer de receber novamente o professor Quimos Braz, que vem falar pra gente um pouco sobre histórias macabras de Halloween para comemorar ou para celebrar ou para lembrar essa época do ano. Professor Quimos Braz é formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em ciências biológicas e genética molecular pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez pós-doutorado em departamento de genética da Unesp de Botucatu. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o tipo mais antigo e mais forte de medo é o medo do desconhecido. O Lovecraft falou isso em um dos seus ensaios. Tudo bem, Antônio? Obrigado, Altreto. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí, né? Seja o que for. Obrigado de novo pelo convite, né? Fico feliz aí de participar de novo. A gente já te conhece de outros programas aqui do Ciencion, né? Do Vida, Sim. do Evolução, programas muito, muito bacanas. Então a gente não vai te apresentar, contar, porque o pessoal pode... Não precisa. Não precisa. Só vou fazer um convite aqui para também o pessoal também, quem não conhece, assistir o meu podcast. Escutar meu podcast Boteco do Serapis também, que a gente fala de assuntos desse tipo. E aonde que tá o Boteco do Serapis? Tá tanto no YouTube quanto no Spotify. Tá? O nome é tudo junto ali. Boteco do Serapis. Ô, Quimos, e qual que é a regularidade que você tem publicado lá nas redes sociais, os episódios? Ainda não tava muito, agora eu vou começar a botar uma vez por semana. Eu tô com vários programas gravados, aí eu vou começar a botar uma vez por semana, porque eu tenho vários gravados, mas eu não tinha feito isso, mas daqui pra frente vai. Até agora tem alguns episódios lá, tem uns 4, 5, mas agora vai entrar mais e vai começar com uma coisa de uma vez por semana. Eu vou tentar manter esse padrão. Caramba, muito bom. Quem não conhece o Quimos é uma das poucas pessoas que eu realmente considero geek, nerd, assim, que eu conheça, que eu tenho acesso, né? Então o Quimos é daquelas pessoas que conseguem falar de grande parte dos assuntos de ciência de uma maneira bastante própria. Ô Quimos, antes da gente começar, né? Então, você tem medo de alguma coisa? Olha, é difícil dizer. Geralmente a gente tem medo da humanidade fazer alguma bosta e dar um apocalipse aí, sei lá, um apocalipse nuclear, um apocalipse... Na verdade, a gente tem mais medo de, por exemplo, a mudança climática acabar com produção de comida. Eu penso mais nesse tipo de coisa, assim, da sociedade entrar em colapso. Agora, medo pessoal, assim, tirando essas coisas, não, porque eu sou uma pessoa muito cética, então... Mas você não tem medo de altura? Não. Não tem medo de... Não é claustrofóbico? Não tem medo de fantasmas? Não. Lobisomem? Não tem medo de altura, que eu subo montanha, não tem medo de escuro, porque eu vou em caverna, não tem medo de lugar apertado, não tem medo de nadar, não tenho... Caramba! Não tenho medo dessas coisas, não. Caramba! eu tenho medo de altura, todo mundo sabe, mas eu não tenho medo de avião. Avião é tranquilo pra mim, eu tenho medo de altura, subir em elevador muito alto, essas coisas não é comigo, não. Não, eu sempre cresci nesse ambiente de subir em altura, subir caverna, subir em, como é que chama? Árvore, essas coisas, nadava. Eu fui criado bem no mato, né? Então não tem muito medo, não. A gente tinha que, como é que fala? Explorar as coisas, né? Então nunca tive essas coisas, não. E medo sobrenatural eu sempre fui muito cético, então nunca tive, não. Eu já meti medo em amigos meus, né? Da infância, assim, de fazer, às vezes, eu fiz umas piadas, talvez alguém escutar o programa vai lembrar. Um primo meu ficou escondido numa fábrica abandonada que o pessoal ia brincar, e ele ficava numa sala e ele ficou mexendo em umas correntes e fazendo uns barulhos enquanto o pessoal ficava fazendo o jogo do copo. Sei. E alguém foi lá e trancou a porta, assim. Então, o pessoal, teve gente que quase se mijou no chão, assim, achando que tinha fantasma. E era a gente sacaneando os outros. Hoje em dia a gente não faria isso, porque ainda bem que todo mundo é criança, porque alguém podia morrer do coração.
Então, eu cresci numa casa em Ourinhos que ela fazia alguns Hum, barulhos muito estranhos, né? Muito uhum, difíceis até da gente entender, né? Mais tarde, uhum, talvez, a gente levantou algumas teorias de... A gente tinha um martelinho, né? Que sempre batia. Determinados horários ele batia algumas batidinhas, uhum, né? E todo mundo falava que era a alma penada de um caixeiro que tinha na firma do meu avô que ficava muito próximo, né? E uhum, desde então, né? Hoje a gente suspeita que possa ser um cano que, uhum. dependendo da pressão, ele se mexia e batia, mas todo mundo que subia, quando tinha um martelinho, né, o pessoal subia para ver se encontrava alguma evidência da onde vinha aquele som, e até a gente ter mudado aquela casa, nunca ninguém teve nenhuma evidência. Hoje em dia, eu acho que essa é uma possibilidade que pode ser aventada, não tem mais como saber, né? Porque eu acho que a casa É. não existe mais. Mas eu cresci com esse medo do martelinho bater, né? Na minha cidade tinha. Lá, Teresópolis é uma cidade turística, tem muita casa de. Tinha muita casa de veraneio. Aí tinha umas casas que ficava meio tipo largada lá. Aí você via aqueles lençóis, aquelas coisas. O pessoal sempre falava, vi uma luz ali, vi não sei o quê. E teve de fato uma casa na rua, mais pra cima, que parece que teve. Não sei se foi um assassinato ou se foi suicídio, e a casa ficou abandonada muitos anos, e todo mundo contava umas histórias, mas assim, nunca viram nada. Tanto é que recentemente meu tio comprou essa casa por um preço barato, até por causa dessas histórias, e Ai, que é maravilha. tranquilo. Mas, cara, a casa é maravilhosa, eu morava de boa. Mas o medo é uma coisa biológica, assim, que tem um fundo lá pra evitar que a gente faça besteira. É normal a gente ter medo, né? O que não pode fazer muitas vezes é deixar o medo controlar e ficar. Paralisar a pessoa, né? Então vamos falar sobre alguns casos de Uhum. Halloween, alguns casos macabros, logo depois a vinheta assustadora do editor. Antônio, vamos começar com uma que eu acho que é um dos vírus mais aterrorizantes que as pessoas conhecem, né? Que é o da raiva, né? Uhum. E como o vírus da raiva está ligado a alguns tipos de comportamento humanos que podem ser associados a alguns monstros mitológicos. Eu queria primeiro falar um pouquinho do vírus da raiva, né? Porque ele é um vírus bem curioso, né? Porque assim, quando a gente pensa nesse vírus da raiva, a gente pensa que é um vírus. Só existe o vírus da raiva, né? Ele faz parte de um grupo chamado rabidovírus, que é um grupo de vírus bem grande da natureza. Ele está presente em vários insetos, em vários animais. Por exemplo, tem vários vírus diferentes do vírus da raiva comum em morcegos, não é só como chama? A raiva clássica que a gente está acostumado. E por incrível que pareça, né, que eu vou falar uma coisa que talvez assuste as pessoas, existem muitos vírus do mesmo grupo do vírus da raiva em plantas. Às vezes você vai comer uma alface, vai comer um tomate, uma berinjela, qualquer coisa, e tem um vírus aparentado com o vírus da raiva do mesmo grupo ali. Mas não fica preocupado que você não vai pegar esse vírus, tá? Mas é um grupo de vírus assim bem espalhado na natureza. Mas o vírus da raiva especificamente ele é muito perigoso porque ele ataca o nosso sistema nervoso, né? É por onde ele entra, por onde ele se espalha, né? Coisa que os outros vírus na sua maioria não fazem desse grupo, né? E o vírus da raiva ele fica particularmente ele é perigoso porque as pessoas devem ligar aquele nome que o pessoal chamava antigamente, né, hidrofobia, essas coisas, né, por causa dos sintomas que dá. E é um vírus que tem aquela coisa na nossa, digamos assim, na nossa história, né, de lembrar disso, porque a morte de raiva é horrível, né, dá uns sintomas terríveis, né, tipo hidrofobia, a pessoa perde o controle. Quando você vê um cachorro com raiva, né, você vê ele babando, ele fica agressivo, ele morde, até porque a forma de transmissão é a mordida, né? E tinha Não muito tem caso cura, disso. né? Oi? Não tem cura o vírus da raiva, Não né? tem cura. O Pasteur ficou famoso porque ele foi a primeira pessoa a fazer a vacina, né? Ele fez a vacina e isso é a melhor forma. Na verdade, não chega a ser exatamente uma vacina, também um pouco de soro, porque você pode tomar depois que você foi mordido, né?
Existe casos que dá pra curar, mas assim, não é uma coisa que você queira fazer, porque a pessoa tem que ficar meses em coma, né? E geralmente quando volta com sequelas terríveis e tem pouquíssimos casos de sobreviventes. Eu tenho conhecimento aqui mais certo de 2, um deles é no Brasil, que o pessoal fez o mesmo protocolo, mas eu acho que tem mais casos agora recentemente, mas eu não lembro de cabeça onde. Eu dei uma procurada, no Brasil são 2 casos apenas de pessoas que são consideradas então, curadas. mais um caso que eu não conhecia. Então mas tem só 2 para o casos. pessoal saber, se você for mordido por um animal, cachorro, gato, né, morcego, né, primeiro ponto, você tem que correr pro hospital para tomar profilaxia, né, porque a gente não toma a vacina da raiva normalmente, né. Não toma. Inclusive, você às vezes nem sabe se mordeu. Por exemplo, o caso que teve, acho que foi o primeiro caso que eles conseguiram salvar, a pessoa, acho que foi lá nos Estados Unidos, foi uma menina que tava tocando piano em algum lugar e aí ela viu um morceguinho, que nem era morcego vampiro, não precisa ser morcego vampiro, porque é raríssimo morcego vampiro, que tava atrás do piano. Aí ela pegou ele na mão, assim. Ela não percebeu que foi mordida. Na verdade, bastou o dente dele raspar na beiradinha do dedo. Entendeu? Às vezes você nem percebe, assim. É uma coisa mínima. Ele entra, porque ele vai ali, entra no sangue e entra no sistema nervoso e acabou, né? É um negócio assim extremamente arriscado. E é perigoso porque a pessoa às vezes não sabe e não toma, né, a vacina. E recentemente está tendo uns problemas também. Por exemplo, teve um ex-aluno meu que ele foi mordido por um cachorro na rua e foi tentar tomar. É o Hector, você conhece? O Hector, tá? O Hector, ele foi. Isso, ele foi procurar tratamento e o pessoal, não, volta depois. Passou tanto tempo que se tivesse que acontecer alguma coisa, ele tinha morrido. Caramba! Fazer aquele tratamento. Porque os caras não estavam com o negócio lá. Isso foi em São Bernardo. Não. E depois que é mordido, demora, será muito tempo para a doença se manifestar? A pessoa ter, ou o cachorro, né, tenha atitudes bem malucas, assim, né? Vamos falar assim, né? A palavra mais... Geralmente o pessoal deixa o animal quando acontece isso, o certo, pelo menos na minha época, quando as pessoas levavam isso a sério, porque convenhamos, atualmente as pessoas, pelo menos na época que isso aconteceu, no governo anterior, né, e isso meio que se espalhou de certa forma, as pessoas pararam de dar... A medicina parou um pouco de conscientização das pessoas, sabe, essas coisas. Não tô falando agora voltou, né, mas teve uma época aí que o pessoal parou de fazer esse trabalho de conscientização, de fazer essas coisas, mas as redes sociais atrapalham, né. Então, o certo seria, que não aconteceu com eles, de pegar o cachorro do cara, deixar em análise, entendeu? Tem que ficar olhando pelo menos uma semana para ver se aparece alguma coisa. Eu não sei o tempo direito, mas eu tô aqui imaginando, se eu lembro bem, uma semana. Quando eu era pequeno, eu lembro, pequeno não, devia estar na 7ª, 8ª série, eu fui mordido por um vira-latinha desses bem idiota, assim, que você nem liga. Você tava descendo a rua assim, o cachorro olhou para mim e continuei andando, ele mordeu, assim. Aí eu falei, não é possível. Aí fui lá, imediatamente, tomei a antirrábica no mesmo dia, o pessoal botou o cachorro em observação, entendeu? Caramba. Qualquer coisa o cachorro tinha que ser isolado. Era um cachorrinho desses minúsculos, assim, né? Eu tenho medo de cachorro, viu, Quemos? Eu tenho medo de cachorro na rua. Em Bauru, eu andava pelas ruas cortando caminho dos cachorros, porque Bauru, no Gás, onde eu morava, tinha muito cachorro na rua, e cachorro que latia pra você, sabe? Eu tenho medo de cachorro. Não tenho não, mas já tive medo de alguns cachorros. Por exemplo, quando eu estudava na FRJ e estava terminando meu doutorado, sabe aquele desespero para acabar a tese? E eu estava lá eu e mais alguns que estavam para terminar o doutorado, a gente estava na FRJ entre Natal e Ano Novo, sabe? Aquele desespero para acabar a tese, né? De experimento. E o pessoal lá faz uma coisa horrível, né? Eles... sabe aquele pessoal que chega na época de férias, quer viajar, larga o cachorro? Sei. Sabia, né? Acho que hoje não tem mais. Eu acho que não tem tanto isso mais. Tem. Você viu foto do pessoal fazendo isso. Eles entram no campus e largam o cachorro. Cachorro de raças. No campus eles deixam? No campus. Caramba, que vida boa, hein? Vai lá e solta para os outros criarem. Sim, mas larga na época que é pra ninguém fazer. Tipo, eles largaram um casal de fila e a fêmea tava prenha. Caramba. Cara, o cachorro é enorme, assim, enorme. Cara, quando você chegava no campus, os cachorros te cercavam, não deixavam você entrar. Você tinha que esperar o cachorro passar. Eu acho que o cachorro, assim, eu não vou sair correndo apavorado, mas se o cachorro olhar pra mim, eu vou ficar parado no canto, não vou enfrentar ele, porque
não tem o que fazer, entendeu? É o medo, assim, mas você fala, ó, eu não vou sair correndo do cachorro, porque você sabe que você não pode correr de cachorro, porque ele vai te atacar, né? Qualquer Sim, predador, você sim. corre, você é alvo. Mas também não vou enfrentar, não vou mostrar desespero, que é a pior coisa. Então, não tenho medo, mas você esperava o cachorro passar. E teve um bêbado que passou lá que foi atacado. Ele quase morreu. Ele só não morreu porque o hospital era literalmente do outro lado da rua. Sim. Aí conseguiram pegar ele, mas assim, aí pegaram os cachorros e levaram, mas os cachorros ficaram mais de uma semana lá. Até que ele quase matou a fêmea quase matou um mendigo que tava passando lá, um mendigo morador de rua, bêbado, não sei, que passou lá e atacou. Porque ele podia atacar qualquer um, né? Não atacou porque as pessoas ficavam de olho, né? Aí passou alguém mais embriagado e se lascou, né? Então Caramba. foi isso. Então, E o que o vírus da raiva tem a ver com algumas figuras mitológicas, como o lobisomem, por exemplo? sim. Aí o lobisomem é bem mais direto da gente entender, porque ele passa, né, por cachorros, pode ter animais silvestres que estão infectados, tipo lobo, essas coisas, eles podem de fato passar. Não é tão comum, né, tem animais silvestres, mas pode ter casos, épocas que isso pode acontecer. E quando passa, o animal acaba ficando mais agressivo, ele fica com a boca toda, como é que chama? Com hidrofobia, ele vai atacar, vai morder, entendeu? Então isso é uma coisa ruim. Se eu não me engano, na Índia tem bastante caso de raiva. Até hoje tem bastante caso de raiva. E eu já vi imagens recentes de pessoas lá tendo ataque, um negócio horrível, porque você vê a pessoa. Chama hidrofobia, porque além da pessoa ficar com aquela baba assim na boca, ela não bebe água. Você der água para ela, ela fica vomita, entendeu? E ela fica nervosa, ataca. Então muda o comportamento, as pessoas acham que se foi um lobo que mordeu a pessoa vai virar um lobo, entendeu? Então, por mudar esse comportamento, todas essas coisas, as pessoas acabam, durante períodos de surto disso, associando, né, como que chama? A ideia de lobisomem com raiva, né? O que é relativamente fácil de entender, né? Mas lógico, teve outras coisas envolvidas. Tinha gente que era psicopata, que fazia essas coisas. Mas de qualquer jeito, na sociedade em geral, assim, tem várias culturas, essas coisas, e por estar associado com animal silvestre, lobo, cachorro, essas coisas, é normal, até porque às vezes nem necessariamente é lobo, às vezes é mais cachorro mesmo largado na rua, que geralmente tem mais contato com o ser humano até do que lobo, né? Então, mas às vezes a pessoa olha o cachorro agressivo, cachorro é lobo geneticamente, então as pessoas acabam ligando isso como chama? A ideia de que tem lobisomem, né? Então isso é relativamente comum, né? Mas eu acho que com o vampiro a história é mais interessante, se a gente for olhar, né? Porque aí tem mais a ver com a biologia do rabdovírus, né? Essa do lobisomem é mais direta, né? A do vampiro, ela é mais interessante porque, por exemplo, um dos sintomas, né? Como a gente falou, também tem a transmissão por morcego, né? Então isso, as pessoas podem fazer essa ligação. O fato também de ficar agressivo, alguns sintomas que, se eu não me engano, dá de sangue no olho, essas coisas, e o principal coisa, às vezes dá uma rigidez, um dos sintomas que dá da raiva, ela pode dar uma rigidez muscular e a pessoa parar de se mexer, e as pessoas associavam isso com morte. Nossa. Aí as pessoas iam pro enterro e aí a pessoa acordava. Só abriu o olho. Ou, que nem o lobisomem, que nem o vampiro mesmo. isso, ou ficava se mexendo no caixão, entendeu? Depois abriu o caixão e tava vendo que tava arranhando, né? E agora que você falou de medo, eu lembrava disso, porque eu lembro de escutar essas histórias das pessoas arranhando o caixão. Acho que o meu maior medo da infância era ser enterrado vivo. Isso parecia a coisa mais horrível, agora que eu lembrei falando disso. E deve ser uma coisa horrorosa, a pessoa acordar e ficar presa no caixão e arranhar. Então, tinha muito dessa coisa de vampiro, das pessoas olharem e o morto está em posição diferente. Tudo bem, tinha outras coisas. O pessoal via, crescia o cabelo, crescia a unha, mas não era isso, é porque a pele encolhia e dava essa impressão de que o cabelo crescia, a unha, essas coisas, tá? Mas, de qualquer jeito, muitos desses sintomas clássicos que a gente vê para vampiro, de rigidez, depois volta à vida, do olho, da agressividade, todas essas coisas, né? Isso tem muito a ver com a ideia do vírus da raiva, né? E como era uma coisa muito, muito presente na sociedade, muito por aí, né? A gente vê aí na Índia, né?
Na Ásia, de forma geral. Eles também têm lenda pra isso, na Índia tem bastante, na Ásia também tem lenda de vampiro, tem tudo quanto é lugar, tanto de vampiro quanto de lobisomem, então acho que isso pode ter uma ligação. Lógico que é muito difícil da gente provar isso diretamente, né? Isso é mais especulação, mas faz sentido, porque geralmente as lendas vêm Tem um de fundo, base né? de coisas que existem, vem de comportamento. Como eles descrevem muito bem, se associa muito bem alguns sintomas que as pessoas falam para esse tipo de comportamento, né? De agressividade e não sei o que, ou dessa rigidez de morte, de acordar depois, entendeu? Do olho lá com sangue, essas coisas, isso bate muito com sintomas do vírus da raiva, né? E como era uma coisa muito disseminada, provavelmente deve ter vindo disso. Em alguns casos podem ser esses. É só pra gente terminar o só do lobisomem, né? Na lenda, o lobisomem também se transforma em outro lobisomem se ele for arranhado por um lobisomem, né? Então, se uma pessoa for mordido por um lobisomem, né? Tem outras formas, que eu tava dando uma olhada aqui, que é maldição hereditária, rituais mágicos ou maldição divina, mas tirando o caso, você não vai se transformar num lobisomem, a menos que você seja arranhado por um lobisomem também, né? Tem aquela lenda lá que tem até no Brasil, e tinha até no disco do Iron Maiden, se você for o sétimo filho do sétimo filho, também tem isso também. Sétimo filho. Mas com relação aos vampiros, né, você falou uma dos vírus que é relacionado aos vampiros, as bactérias também têm alguma relação com os vampiros, né? Sim, tem alguns casos que a gente poderia associar, né? Uma que eu gosto aqui de falar é um grupo de bactérias descoberto recentemente, que nem sei se é bactéria mesmo, ela pode tá ligada a outra coisa, né? Que está dentro do filo Candidate filoradiation, que são bactérias bem pequenininhas, né? E tem algumas delas que são meio parasitas de outras bactérias. E tem aí o Vampirococcus lugose, que é como se fosse uma mini bactéria que gruda em outra bactéria e ela emite um monte de filamentos que atravessa a outra bactéria e vai sugando ela. Quando você olha até no microscópio eletrônico, você vê a outra bactéria meio murchando, assim, ficando vazia, enquanto a outra suga. Se quiser, depois eu posso mostrar a imagem, mas parece literalmente uma bactéria chupando outra. Porque bactéria não é igual amebas que saem comendo outras bactérias, elas não fazem isso, né? Tem o caso dessa aí, que chupa outra bactéria, e tem o caso de um bidelovibrio, que é uma bactéria que parece o Alien, sabe, do filme Alien? Ela entra dentro de outra bactéria, e aí vira um monte de bactéria ali dentro, depois estoura e sai um monte de bactéria dentro da bactéria maior. Então é uma bactéria pequenininha que sai correndo, entra de outra, né? E arrebenta isso aí. Mas geralmente a bactéria não é predadora, elas não conseguem fazer isso. Aí tem o caso dessa que chupa outra, e tem outra que é meio alien, ela entra dentro de outra bactéria, fica se multiplicando, depois explode e sai de dentro da outra. São os casos assim mais terríveis dentro de bactéria. E no caso desse Vampirococcus lugose, eu achei muito legal porque o nome é homenagem ao Bela Lugosi, que é aquele ator que fez o vampiro mais clássico, assim, do Drácula? Do Drácula, né? E até então eu acho legal essa homenagem aqui do Vampirococcus lugose, assim. Sim, bacana. Então, a gente já falou dos lobisomens, dos vampiros, né? E eu acho que tem mais, assim, que o pessoal lembra mais de Halloween, né? Até pela cultura americana, a gente não falou do Saci, né? Mas da cultura americana, são zumbis, né? E eu descobri, eu era super preconceituoso com zumbis, né? Mas eu descobri durante a pandemia o The Walking Dead, assisti o The Walking Dead inteirinho durante a pandemia, né? Assistia 5 episódios por dia. Eu virei um zumbi mesmo, assistia direto, né? E lá não conta porque que o pessoal, todo mundo é contaminado por alguma coisa que eles não sabem o que é, e as pessoas se transformam em Walking Dead quando morrem. Elas começam a vagar por aí, né? Algumas histórias são de zumbis completamente lentos, devagar, né? E outros, como o Trem para Busan lá, os zumbis extremamente animados, extremamente raivosos, né? Eu sei que o criador do The Walking Dead falou que ele nunca contou, né, na série, mas se tivesse um dia que contar da onde viria esta doença que tem lá The Walking Dead, seria um fungo
que estaria na atmosfera terrestre e que por isso contaminaria todo mundo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os fungos e os zumbis, né? Por que os zumbis estariam ligados aos fungos? Tá. Eu acho que, na verdade, a ideia do fungo ligado, eu acho que não é nem tanto pro Walking Dead, eu acho que é mais pro The Last of Us. Sim, também. Aí eles botam lá o negócio. E no Last of Us eles fizeram uma confusão de dois fungos, né? Eles, não sei se você assistiu Last of Us, eu assisti só um pouquinho. E a contaminação começa do pessoal comendo biscoito, né? Não sei se você viu. Não vi o começo. Então, pelo que eu vi, parte da contaminação começa com o pessoal importando comida e a comida já vinha. Isso vai lembrar um outro tipo de fungo, que eu não sei se eu começo por ele ou não, mas é um fungo que afeta as pessoas quando você come come coisas derivadas de centeio. Eu posso falar dele depois, que é o Clavíceps purpúreo. Mas assim, o Last of Us, que parece zumbi e tal, mas é um fungo, é baseado no clavíceps, é o Cordyceps. Inclusive o Cordyceps ele é comestível, tá? Se você quiser, você acha Cordyceps para comer. Você não vai ficar contaminado, não. Não, mas as pessoas comem Cordyceps. É? Mas por quê? Porque é gostoso, não sei, eu nunca comi não, mas Cordyceps, as pessoas fazem Cordyceps pra comer, assim, não é... Você acha pra vender extrato de Cordyceps só que no caso do Cordyceps é um fungo que geralmente cresce na maior parte das vezes em insetos artrópodes de forma geral. E por que o Cordyceps ele ficou famoso lá no Walking Dead? Por que o pessoal do Walking Dead pegou do Last of Us, né? Do Last of Us. Porque o Cordyceps na natureza, ele é um fungo que muda o comportamento de artrópodes, principalmente formiga, né? E as formigas, elas, quando estão infectadas, em vez de elas trabalharem bonitinho e ir lá pro formigueiro, elas acabam indo em algum lugar, tipo, bem no alto, assim, por onde as outras formigas passam, depois que passa um tempinho da contaminação. E em vez de voltar para o formigueiro, ela fica lá parado e ela morre. E aí depois o fungo, geralmente a gente acha que o fungo é a estrutura, né, de tipo o cogumelo, sabe, aquelas coisas, mas o fungo ele é uma hifa, né, como se fosse uma raizinha. E aí depois emerge, digamos, o corpo de frutificação, que é como se fosse um cogumelo, né? E aí ele esporula e contamina o caminho por onde as outras formigas passam, entendeu? Nossa. A aranha, tem vários besouros, tem vários que fazem esse tipo de coisa. Mas assim, no filme e na série, igual você está vendo ali nessas coisas zumbi, o que o pessoal bota? Eles botam o ser humano sendo contaminado e depois ele vai e fica agressivo e faz não sei o que, faz não sei o que lá. Esses fungos não fazem isso, tá? Esses fungos, se existisse, por exemplo, depois a gente vai falar por que não tem, né? Mas se existisse, o comportamento de um Cordyceps, se existisse um Cordyceps para o humano, não seria ir atrás e matar as pessoas, entendeu? Ele não faria isso. Ele entraria num shopping lotado, né, desses bem grandes, que tem um monte de gente, e ficaria lá escondido no canto. Até que na hora que ele esporulasse, era num lugar fechado cheio de gente, tipo um metrô, ou nesses shoppings grandes abertos, cheio de coisa, na praça de alimentação. Aí ele explodisse por lá e contaminava todo mundo, entendeu? Mas no alto. Mas ele é paralisante, então? Não, ele paralisa só no final, né? Só no Depois final. que ele cresce. Então a pessoa fica num lugar até... Esporular é soltar esporos, soltar bolinhas aí, que nem a gente vê na TV. Tem fungos que tem um monte de tipo de comportamento de fungo. Tem uns que bate o vento e sai, tem outros que bate uma água e explode. No caso do Cordyceps, ele solta lá e com o vento vai pegando as coisas. Não é se esfregando, passando em outro, não é nada disso. É mais então não tem o caso de uma formiga morder a outra formiga para passar o fungo, que nem acontece no The Last of Us. Não. Entendi. Nem arranhar essas coisas. Não. Seria até pouco prático. Ela não consegue controlar desse jeito. O comportamento dela vai para um lugar bem alto, você para de fazer essas coisas, vai para um lugar bem alto, fica lá e você esporula e passa. O The Last of Us, os fãs, eu não joguei o jogo, né? Só um pedacinho joguei. O Gaminha jogou, o Gaminha que tá ouvindo a gente aí, jogou, então eu vi um pedacinho aí da gente. Lá na história conta que eles têm um dia, né? Dia 26 de setembro de 2003, que o Cordyceps sofre uma mutação que ele começa a infectar seres humanos. Então é dia 26 de setembro de 2003 que esse fenômeno acontece, né? No The Last of Us tem uma menina, que eu não sei, eu só sei do primeiro, então não me dê spoilers, que ela é imune, né? Ela é resistente ao Cordyceps, né? Ela foi arranhada uma vez, né?
Sim, isso eu sei. Mas assim, o problema, assim, existe mutações que fazem o indivíduo saltar de um grupo para outro. Eu até falei, por exemplo, no caso de rabdovírus que infecta a planta, né? Mas assim, geralmente não é uma mutação, é uma transferência genética horizontal, e aí ganhou um gene especial que fez isso ser possível. Mas no caso de fungo, é muito difícil ele sair de um hospedeiro, tipo, como é que fala? Um artrópode, que o artrópode é completamente diferente da gente, né? Para começar, ele não tem uma pele igual a gente, ele tem uma quitina por cima. Isso faz toda a diferença na hora de infectar. Então bem mais. É completamente diferente a anatomia, sabe? É mais fácil um fungo se adaptar do que talvez um vírus se adaptar do que fungo. Uma coisa assim. Porque o fungo já é mais específico para esse tipo de coisa. Eu acho difícil um fungo desse tipo que controla o sistema nervoso controlar um humano, entendeu? Eu acho muito, muito difícil. Isso não seria. A gente não tem. Se tivesse um caso assim, tem casos em mamíferos, ou caso em, sei lá, um vertebrado, mas eu nunca vi nenhum caso em vertebrado, como que fala? Ou qualquer coisa parecida, né? E esse fungo cordíceps, se eu não me engano, ele já tem há milhões de anos. Eu acho que o pessoal já achou insetos infectados com isso já há milhões de anos atrás. Acho que teve tempo mais que suficiente para aparecer alguma coisa desse tipo, né? E eu acho que não tem mesmo, entendeu? Então eu vou ficar tranquilo. Tem um caso, né, que voltando a The Walking Dead, né, que é onde eu falo com mais propriedade, porque eu assisti e me revoltei na 7ª temporada, não sei se você assistiu, mas assisti, e na 7ª temporada tudo acaba, né, que a gente fica bastante... Na mesma época que o criador falou que existia esse fungo, essa bactéria, o vírus, que tomaria conta da atmosfera terrestre pelo espaço e contaminaria todo mundo aqui, na mesma época teve uma notícia, né? Claro que é uma notícia daquelas animadoras, né? Aquelas notícias que tem um fundo de verdade, mas não é tão assim, né? Que encontraram um fungo específico, diferente na estação espacial, né? Internacional. Daí o pessoal falou, nossa, aí começou The Walking Dead já, o fungo se criar lá naquela estação espacial vai contaminar a atmosfera terrestre. Não, na verdade, é o fungo que a gente estava falando aqui do cocô de pombo. É o Cryptococcus neoformans. Que é esse que tá lá? Ele é radiotrófico, ele cresce até no reator de Chernobyl. Tem uns fungos que crescem em reator de Chernobyl, eles são radiotróficos, eles crescem melhor com radiação do que sem radiação. Eles têm uma melanina especial, de um arranjo lá que protege da radiação. E aí eles crescem, sei lá, no reator de Chernobyl, eles crescem em ambiente com radiação. Eles crescem até naquele reator lá de Fukushima, esqueci o nome japonês, é Fukushima. Que teve o terremoto, o maremoto lá, eles conseguiram entrar ali dentro também, não sei se eles tiraram, mas em Chernobyl as paredes são todas escuras desse fungo, e é um fungo que está em tudo quanto é lugar, esses fungos vão, cocô de pomba, essas coisas, e eles crescem do lado de fora da estação espacial. Você não precisa ficar preocupado a não ser que você estiver imunossuprimido. Se ele estiver imunossuprimido, ele entra no seu cérebro, muda seu comportamento, mas isso não afeta a transmissão dele, tá? Não vai ser um Walking Dead, mas eu vou te falar, a morte deve ser pior do que a do Walking Dead, diz que é horroroso. Teve um amigo meu que já escutou um cara internado com criptococose e não sei pronunciar, criptococose, eu acho. E diz que, cara, é muita dor, assim, os remédios não funcionam, é um negócio horroroso, assim. Então, com cordíceps, check, não vamos morrer de cordíceps. Mas esse criptococose, que é um vírus que um grande narrador de rodeio, o Asa Branca, teve essa doença, né? Fungo. Esse fungo, desculpa. Teve esse fungo por ser imunossuprimido. Esse é perigoso. Criptococose. E ele encontra... Cryptococcus neoformans. Isso. Ele encontra no cocô de pombo, em diversos ambientes, porque ele resiste até à radiação. Tá na estação espacial. Mas assim, ele só pega pessoas que estão imunossuprimidas mesmo, assim. Antigamente era muito comum quando a pessoa tinha HIV, tinha essas coisas. Cara, mas se tiver imunossuprimido, você morre de cada coisa que é absolutamente assustador. Na época que o pessoal tinha muito HIV, antes de ter o coquetel do HIV, eu lembro de ter visto em aula, assim, pessoas que morreram de bolor de pão. Você consegue imaginar uma pessoa com 50% do corpo coberto de fungo de bolor de pão? Caramba, essa é uma história realmente aterrorizante, hein? Aterrorizante. Mas esse criptococose, ele não... esse fungo, ele não altera a cabeça humana, o comportamento humano. Altera, mas não nada que tenha a ver com nem com no zumbi, nem com nada. Uma estratégia de sobrevivência do fungo, assim. Isso não tem a ver com o fitness dele, com a capacidade dele de reprodução. Não alteraria. Não vi nenhum caso disso. Eu acho que o parasita que tem mais potencial de controlar
o comportamento humano. Não sei se isso vai virar uma pandemia ou não, ou se quanto isso é perigoso, mas assim, ele é o Toxoplasma gondii. Ele é interessante, assim, porque se você for pensar, apesar de ser um parasita, ele, de certa forma, ele é praticamente um simbionte dos gatos, né? Geralmente a fonte deles, principal, são os gatos domésticos que a gente tem, tá? E o que acontece? Esse parasita, ele vai fazer o ciclo dele no gato e nos roedores. E esse parasita, ele sai nas fezes do gato. Por isso que as pessoas que têm gato em casa ou têm contato com gato, principalmente mulheres grávidas, têm que fazer exame. Todo gato tem? Hoje em dia, em casa, deve ser mais difícil. Mas se você tem um gato que anda na rua, provavelmente vai ter, tá? Mas os gatos, provavelmente em casa não vai ter, mas corre o risco. Se o gato teve contato com algum outro animal, corre risco. Então, se a mulher tá grávida, faz. A minha esposa, quando ficou grávida, a gente tinha 2 gatos já há bastante tempo e não teve nenhum contato com toxoplasmose, não teve problema. Mas e era gato que estava antes no ambiente de cidade do interior, né? Depois que foi para apartamento. Assim, não é todo gato que vai ter, mas é bastante comum, tá? A ponto de ser uma questão de pré-natal das mulheres fazer esse exame. Porque a consequência para o feto é horrível, assim, dá uns sintomas bem ruins. Afeta bastante. Então é um exame que se faz. Assim como, por exemplo, sífilis, que deixa a pessoa toda cheia de problemas o resto da vida, que é horrível, né? Tem uma série de doenças que você tem que se testar no pré-natal, né? Sim. Mas voltando ao Toxoplasma, ele, no caso dos gatos, ele não afeta a saúde deles, que a gente saiba, nada significativo. É uma arma biológica. Na verdade, para se alimentar deles, né? É como se fosse, na verdade, uma arma biológica, seria um parceiro de caça, uma armadilha, né? O que acontece é que os ratos, quando são infectados pela essa fase de reprodução do Toxoplasma, né? Elas passam por outra fase do parasita, contamina o rato, né? E aí isso vai para o sistema nervoso do rato e torna o rato mais com menos medo do predador. Ele começa a se arriscar mais, fazer coisas que normalmente ele não faz. Isso facilita muito que o gato prede ele. E aí o parasita consegue fechar o ciclo, porque ele faz o ciclo no rato e aí depois infecta o gato de novo. Então ele sai do rato pela carne, que o gato se alimenta, entra no gato e do gato sai pelas fezes. Aí as fezes contaminam o ambiente, que contamina o rato. E aí fecha o ciclo. Acaba sendo benéfico pro gato, né? Mas no rato, o único efeito no rato é ele se tornar mais valente. Mais burro. Valente é mais burro, né? Ele perde o medo do predador. Acaba tendo um comportamento de risco, entende? É tipo o Jerry, então. O Jerry deve ter toxoplasmose, então. Porque o Jerry não tem medo do bom. Verdade, provavelmente. Inclusive, tem gente que fez não dá pra fazer experimento em ser humano tão fácil, mas tem gente associando que alguns comportamentos de risco em humano, fazendo algumas associações estatísticas, você tem que levar em consideração que pode ter erro, né? Que poderia estar relacionado a isso. Às vezes, alguém com toxoplasmose poderia ter esse tipo de comportamento de risco que normalmente a gente não vê. Poderia acontecer isso, de fato, mas precisa de mais dados para afirmar. Aqui em ser humano não é muito fácil, você não pode dissecar, fazer o teste, ver se está afetando o cérebro, fazer contaminar um, não contaminar outro, porque tudo em biologia você tem que ter o controle, né? Você teria que pegar alguém que não tem, contaminar outro, passar antibiótico, é um negócio que é meio... Antigamente o pessoal fazia isso, mas hoje em dia não é tão recomendável, entendeu? Então é um pouco mais difícil ter certeza disso. Mas no ser humano, qual que é o efeito no ser humano? Seria tipo do rato, poderia ser tipo do rato. Entendeu? Tá, mas só tem... Então o problema da toxoplasmose é apenas em grávidas, então? Não, problema de saúde, né? De saúde mesmo em mulheres grávidas e criança que nasce, né? Criança que nasce pode ser com problema. Adulto não costuma ser problema, mas existe essa possibilidade que o pessoal está fazendo inferência estatística, que talvez a pessoa assuma riscos que ela não assumiria normalmente. Existe essa pessoas propondo isso com base em algumas análises estatísticas, entendeu? Mas isso é meio limitado, não dá para ter certeza, mas seria comportamento tipo rato. Aqui não tem, sei lá, um leão com toxoplasmose falando que isso afeta a gente, entendeu? Não existe isso. Poderia ter existido, mas não existe essa natureza que a gente saiba, entendeu? Mas tem essa questão.
Antônio, a gente já falou de lobisomem, já falou de vampiro, já falou de zumbi, agora só tá faltando um tema aí que hoje é Halloween. Halloween a gente lembra de bruxa, né? E falar um pouquinho do querido fungo do centeio, até você já citou ele aqui no programa, do fungo do centeio. Fala um pouquinho melhor sobre ele. Então, é o Clavíspis purpúrea. Inclusive no Last of Us, eu acho que começa, se não me engano, a contaminação em alguns lugares, lá nos Estados Unidos, com trigo importado de algum lugar, e o cara vai lá, come o biscoito que fizeram, aí se contamina pelo biscoito e tal. Tem uma série de erros ali, né? Porque o fungo não ia resistir ao assar, entendeu? A toxina poderia. O que acontece, na verdade, né? Da onde vem a inspiração disso? Vem do Clavíspis purpúreos, que é se quiser, depois a gente pode botar a imagem, que é um fungo que na hora de reproduzir, ele vai junto com o centeio, a forma de reprodução dele, e isso era perigoso, particularmente na Idade Média, quando as pessoas tinham muita fome, né? Então chovia durante a época da colheita, que não deveria chover, porque às vezes acontece, né? E aí molha o centeio e o fungo cresce junto. E aí naquela coisa assim, o que não mata engorda, o pessoal juntava tudo, até porque o esporo do fungo acaba aparecendo com centeio. E o pessoal assava tudo e fala, faz pão, isso não vai fazer mal, entendeu? E aí o que acontecia? As pessoas comiam esse pão e tinha 2 sintomas, né? O sintoma mais radical, assim, que aparecia, que o pessoal chamava, que era fogo de Santo Antônio, as pessoas sentiam as extremidades do corpo queimando. E frequentemente dava necrose. Aí os caras acabavam cortando a ponta do nariz, ponta do não sei o que, ponta de pé, tudo quanto é ponta que você possa imaginar. Esse era um dos sintomas mais terríveis, quando era muito concentrado. Mas outro sintoma que aparecia às vezes em concentração menor, que chamava muita atenção, é que, por exemplo, às vezes uma cidade inteira tinha alucinação, porque esse fungo produz moléculas que foram inspiração para se criar o LSD, né? O LSD é sintetizado quimicamente, mas ele é baseado numa droga que está na membrana do fungo, né? Que causa o ergotismo. E ela, assim, ela é praticamente idêntica ao do LSD, só que eles fizeram síntese química. E essa molécula faz com que... E ela é termorresistente, as pessoas comiam pão feito disso e tinha alucinação. Ficava todo mundo viajando de LSD. E uma das viagens mais comuns que as pessoas têm quando tomam LSD é de voar. Então, por isso que aparecia aquelas coisas. Uma bruxa fez magia, saiu voando. E toda vez que tinha esses surtos por causa dessas comidas, ia o pessoal da Inquisição ir lá olhar e tacavam, condenavam mulheres à bruxaria, porque falava, mulher solteira, o pessoal geralmente culpava por esse tipo de coisa. E o que acontecia mais era as mulheres morrerem de bruxaria, às vezes também homem, mas geralmente era mais mulher, porque a cidade toda tinha alucinação, alguém falava que não sei o que ela voava, e era tudo por conta do Clavíspis purpúrea, né? Principalmente quando chovia na época da colheita, entendeu? Então, ergotismo, né? Ou fogo de Santo Antão. Eu não sei se é Antônio ou Antão, eu acho que é Antônio, mas não sei, teria que dar uma pesquisada aqui, deixa eu ver aqui. Eu dei uma olhada aqui, é fogo de Santo Antão. É fogo de Santo Antão? Acho que eu falei errado. Santo Antão. Não, bom. Mas tem umas imagens assim, bem terríveis, assim, do pessoal com essas necroses e tal, e tinha muita, o pessoal viajava muito com essas coisas. Mas só pra saber... Esse fungo tá por aí? Tá, é muito comum. É que hoje em dia o pessoal não como é que fala? Não vai botar, né, na comida. Apesar disso, às vezes as pessoas botarem, né? Às vezes você pode correr risco de alguém mais economicamente querendo se vantagear. O certo, se você achar isso, é tacar fogo, né? Não vender isso. Sim. Não pode nem pra gado. Mas tem gente que vende. Se eu não me engano, aqui no Brasil, não era um fungo que dava isso, mas era um fungo que contaminava com toxina. E não serve nem pra ração animal. Mas teve gente que queria vender isso pra África, porque o pessoal comprava, porque eles não ligavam, não tinha lei contra isso. E o pessoal quis vender, aí o pessoal parou aqui. Aqui no Brasil. Mas como que eu sei que tem fungo? Não esse fungo. Os grãos estavam contaminados com fungo, não causava LSD, mas causava toxina, a pessoa podia morrer. Aqui no Brasil não podia nem dar pra gado, entendeu? Mas teve gente querendo vender para países da África porque lá não tinha legislação, o pessoal comprava porque era barato. Então tem gente que não tem muito, escrúpulo para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Aqui no Brasil, mas só para entender, o fungo, ele nasce no centeio estragado, é isso? Molhado. Então se o centeio tá molhado... Você vai ver que parece um centeio, só que mais escurinho. A pessoa desavisada não vai aparecer. E eu consigo saber, então.
Consegue. Mas se você vê o pão, não. O pão vai estar igual. O pão, na hora de fazer o pão, não vai saber. Você não come o centeio, você come pão, né? E pão de centeio geralmente é mais pra pobre e tal. Mas naquela época o pessoal não se preocupava muito. É igual antigamente, quando você pegava feijão era cheio de pedra, cheio de coisa. Talvez você ainda lembra dessa época. O pessoal hoje em dia não lembra. Claro. O feijão hoje em dia você cozinha, não precisa limpar, né? Antigamente você tinha que ficar limpando as impurezas. Imagina a Idade Média, o que vinha, né? O pessoal, mesmo assim, hoje em dia você vai ver que, por mais que o pessoal aí seja, como é que chama? Vegano, querendo ou não, cara, você come pedaço de inseto na comida. Você só não sabe que tá comendo, mas tem. E não é pouco significativo, não. Tem sempre pedacinho de inseto. Mas antigamente era muito pior, né? Esse tipo de coisa. Sempre tem esses pedaços. Caramba. Não, tem. Eu tava até lendo, Uhum. dando uma olhada aqui, que casos como aquela revolta Bruxas de Salem lá, tudo pode, quem sabe, estar ligado a egotismo, né? Primeira vez que eu escuto essa palavra, pra falar a verdade. Uma coisa engraçada é que o pessoal geralmente associa muito caçada de bruxas com a Idade Média e Igreja Católica, essas coisas, né? Mas assim, na verdade, teve mais caça às bruxas fora da Idade Média, foi naquela Idade Moderna, e foi muito mais em país, como que fala? Protestante, do que em país católico. E um dos países que não teve, ou teve 1 ou 2 casos só de queimar a bruxa, foi Portugal, o que menos teve. Na Portugal e na Península Ibérica, porque tinha essa questão da proteção das mulheres em conventos, né? Então tinha muito pouco em relação a isso. Agora, nesses países protestantes que não tinha freira, essas coisas, o pessoal pegava uma mulher que era solteira e tinha dinheiro, o pessoal acusava de bruxaria e tchau. Era onde mais teve casos, assim. Uma coisa que eu fiquei chocado quando eu descobri isso, porque a gente associa uma coisa, depois a gente vê a realidade por trás, né? E muitas vezes não era exatamente por causas religiosas, às vezes era mais uma questão financeira mesmo, pra tirar alguém, sabe, tirar as coisas de uma pessoa e tal. Então é um negócio meio horroroso, assim. Teve muita mulher morrendo disso, né? E isso aí esse tipo de caso era o estopim pra provocar essas condenações, entendeu? Então, como era muito comum isso, porque assim, bastava você ter uma colheita com chuva, entendeu? Aí acabou, isso aparecia. E geralmente era mais pobre, porque quem comia mais centeio era pobre, porque centeio era mais barato do que trigo. E só quem ia comprar o centeio de pior qualidade é quem era pobre, entendeu? E aí isso passava direto, esse tipo de coisa, né? Muito bacana mesmo. É um programa realmente aterrorizante. Eu tô sendo sincero pra ti, porque falar de doença é uma coisa que é difícil. Até porque a gente parece que a gente não pode comer mais nenhum pão. Agora até a hora que eu comer um pão, eu vou olhar pro pão e falei, pelo amor de Deus, né? Eu vou olhar o pão, daqui a pouco Fica tranquilo. É só centeio, o pessoal não faz isso. Não vendem mais. Então tá bom. Não vou mais. Não, mas não vou comer mais pão, não. Oi? O pão não engorda ou faz voar, né? Ou ver voar, né? Agora, ultimamente, né? Tirando o Santo Antônio lá de queimar as extremidades, o resto é passageiro, né? O problema é quando tá muito concentrado. O problema Nossa, é concentrado. Mas era impressionante. Ô Kimos, a gente vai lançar esse programa um pouquinho depois do Halloween. Eu queria que você deixasse, pra gente terminar o programa, uma mensagem pro pessoal, né, que quer estudar mais, porque esse é um assunto um pouco mórbido, mas muita gente gosta. Muita gente gosta de estudar a doença, de fungos, bactérias, vírus e similares. Então, quem gosta de estudar esse tipo de coisa, eu recomendo estudar, tipo, lógico que podia falar medicina, né, mas também qualquer curso de biologia ou biotecnologia, se tiver matéria de microbiologia, a gente costuma ensinar esse tipo de coisa, né, de fungos, bactérias, vírus, né, então tem matérias além de uma microbiologia básica, tem matérias de micologia, tem matérias de virologia, tem livros também especializados no assunto, que hoje em dia é relativamente fácil de achar. Eu acho o assunto absolutamente fascinante, eu gosto bastante. Eu sei que tem gente que tem medo, eu não sou do tipo, eu gosto. Tem medo? Não tenho medo nenhum, não. Eu gosto desses assuntos. Não tenho nenhum problema, não. Lógico, eu não pegaria uma amostra de vírus desse e me inocularia de jeito nenhum. Mas eu não tenho medo de estudar esse tipo de coisa, não. Isso aí. Mas é que faço biologia, né? Meio difícil, né? Então, eu não teria problema. O que eu não seria era médico, mas não é porque eu tenho medo de alguma coisa. É que eu teria pavor de pensar que se eu errasse alguma coisa eu mataria uma pessoa. Então isso eu não teria capacidade de ser um médico, não, porque
Acho que é pra coisa de quem tem como fala, habilidade pra isso. Você fala assim, você tem que ser médico, acho que a única coisa que eu seria era um médico legista, porque por mais que pareça ruim de você ver a pessoa morta, que você tá sabe, morta, né? você não vai cometer um erro de falar assim, ferrei a pessoa, entendeu? Então, meu medo mais é esse, assim, tipo, eu acho que eu não tenho capacidade sei lá, eu ficaria preocupado demais, entendeu? Pensar que qualquer coisa que eu faço vai afetar a vida de uma pessoa. Acho que eu nunca faria medicina nesse ponto, assim. Eu gosto de estudar patógenos, essas coisas, mas eu estou estudando para aplicar alguma coisa, para ajudar e tal, e ver essas coisas. Inclusive, uma das coisas que eu estudo esses vírus são tão terríveis, tipo coronavírus, que eles deixam literalmente marcas genéticas, sabe, na evolução. Então os morcegos têm proteínas completamente alteradas por causa dos vírus, né? E a gente também tem, viu, o vírus não, o parasita causador da malária, ele mudou a evolução humana em um monte de coisa, assim. A gente tem um monte de gene zoado por causa da malária, porque quem não tinha não sobreviveu, entendeu? Então, esses parasitas, às vezes, eles não podem alterar o nosso comportamento, mas eles alteram a evolução, bastante. Geralmente o pessoal vê a evolução como coisa morfológica, mas a relação parasita-hospedeiro muda completamente a evolução dos animais e coisas assim. É uma coisa que eu estudo bastante. Então, um monte de coisa nesse sentido. Muito obrigado, Kimos. Muito obrigado mesmo. A gente falou de coisas aterrorizantes, algumas do passado, lobisomem, vampiro, zumbi, bruxa. Muito obrigado ao Kimos, muito obrigado a você que está ouvindo o nosso áudio. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, que é a X, no Instagram e no YouTube, que o Ciencião tá com uma audiência super legal no YouTube. Muito obrigado a todo mundo. A gente vai deixar o podcast do Kimos, né? No YouTube, né? Isso, poder assistir lá. Então, até mais. Tchau! Este programa foi editado por André Luiz.